Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está no livro livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Amém? Diz assim: o apedrejamento de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. Afinal de contas, quem foi Estevão? Estevão foi um jovem pregador da palavra, uma espécie de missionário, na época, e ele pregava a verdade, ele confrontava os fariseus. Os fariseus, naquela época, perseguiam os discípulos de Jesus, E o Estevão era um jovem muito corajoso, audacioso, pregador da palavra, temente a Deus, servo de Deus, E uma vez ele foi pregar no Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse a congregação, era como se fosse a igreja, Naquela época ele foi pregar no Sinédrio, Era como se fosse uma escola de profetas, E ele foi pregar lá, e lá estava cheio de fariseus hipócritas, e ele pregou a verdade contra aqueles homens, E desmascarou a hipocrisia daqueles homens que eram fariseus, Então o que aconteceu? Aqueles homens ficaram furiosos. A Bíblia diz aqui, ouvindo isso, ouvindo o que Estevão falou, as verdades que o Estevão falou, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes. Logo depois disso, eles arrastaram Estevão pela rua, pelas ruas, E juntaram todos os fariseus com algumas populações lá, com alguns populares lá, algumas pessoas da cidade que se identificavam com os fariseus, que eram hipócritas também. Então eles decidiram apedrejar Estevão. Estevão, quando estava prestes a ser apedrejado, ele falou aqui, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus, aleluia, e Jesus em pé à direita de Deus. E ele disse assim: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A palavra para você hoje é: não esquenta a cabeça com quem te taca pedra. Não esquente a cabeça com quem te taca pedra. Sabe por quê? Porque Jesus está do seu lado. Deus está do seu lado, assim como Jesus estava do lado de Estevão. Assim como Deus estava do lado de Estevão. Estevão, ele faleceu. Apedrejaram, tacaram pedra nele com tanta raiva, com tanto ódio, porque ele pregava a verdade, e infelizmente ele faleceu. Mas ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus e ele viu Deus, Quando ele estava prestes a morrer, e com certeza ele foi levado para o reino do céu. Isso que é o mais importante, a nossa salvação, porque a vida aqui na terra é passageira, As coisas materiais, nós morremos e fica tudo aí. Mas a nossa salvação é eterna. Nós temos que visar a nossa salvação, Nós temos que ter esse temor. Para onde vai a nossa alma quando nós falecermos? Você já parou para pensar nisso?
Para onde vai a sua alma quando você falecer? Para pensar nisso, reflita nisso. Porque Estevão viu a glória de Deus, ele foi apedrejado aqui na terra, sofreu, morreu apedrejado, porque ele estava pregando a verdade, porque ele estava pregando o verdadeiro evangelho, um evangelho cristocêntrico, um evangelho genuíno. E os fariseus hipócritas ficaram enfurecidos contra ele e apedrejaram ele. Mas ele foi para o reino dos céus. E eu e você, quando nós falecermos, para onde vai as nossas almas? Para o reino dos céus ou para o inferno? Temos que fazer essa reflexão, essa autoanálise das nossas vidas. Então essa foi a história de Estevão, um jovem pregador da palavra que pregava a verdade, né, contra os fariseus hipócritas, e deixou os fariseus hipócritas furiosos a ponto dos fariseus apedrejar ele, mas ele viu a glória de Deus e ele foi para o reino dos céus. Isso que é o mais importante, nós vemos a glória de Deus e naquele grande dia subir para o reino dos céus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Faça uma análise da sua vida, para onde irá a sua alma quando você falecer. Você já decidiu? É bom nós pensarmos, isso serve para mim também. Nós temos que fazer uma análise. E a outra palavra para você, nesse mesmo vídeo, é: não se preocupe com os apedrejamentos, porque só tacam pedra em árvores que dão frutos. Já ouviu esse ditado? Só tacam pedra em árvores que dão frutos. Se estão tacando pedra em você, é porque você está dando frutos. Amém? Fica com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui, tá? A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54, que fala do apedrejamento do Estevão, um grande jovem, um grande homem de Deus, já era jovem e pregador da palavra e pregava a verdade. Custe o que custar, ele pregava a verdade. Então essa foi a palavra de hoje para você. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e a sua vida sempre e sempre. Que Deus abençoe todos nós. Amém? Tchau.